E aí galera, beleza com vocês? Professor Oswaldo aqui, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo sobre a demografia do Brasil dividido em regiões. A região norte é a maior do país em extensão territorial, porém a sua população é pequena. Ela vai superar apenas a do centro-oeste. A população absoluta da região norte, ela vai corresponder aí a mais ou menos 9% da população do Brasil, com 17 milhões de habitantes, de acordo com o IBGE. Tranquilo? Entre os estados integrantes da região, o mais populoso é o Pará, com aproximadamente 8 milhões de habitantes, enquanto Roraima possui mais ou menos 500 mil habitantes. No norte, é possível identificar diversos vazios demográficos. Por isso, apresenta uma população relativa de aproximadamente aí 4,3 habitantes quadrados. Essa é uma realidade presente em todos os estados que compõem a região norte. Grande parte da população se encontra distribuída nos centros urbanos, em cerca aí de 500 municípios dispersos por toda a região. O povo do norte é descendente de índios, portugueses, além dos imigrantes oriundos de outras regiões brasileiras, como o sudeste e o sul. A população do norte, segundo a cor, raça, está dividida em aproximadamente 70% de pardos, 25% de brancos, 4% de negros e 1% de amarelos. Um dado interessante sobre a região é a concentração urbana e rural nas margens dos rios. Como tal característica que temos as cidades de Belém, Manaus, Porto Velho, Santarém e outras aí. Esse aspecto recebe o nome de população ribeirinha. A concentração ribeirinha é decorrente da falta de vias de transporte ferroviário e rodoviário. Assim, a população ela vai utilizar como seu principal meio de transportes as embarcações fluviais. Um dos principais problemas enfrentados pela população é o desprovimento dos serviços de saneamento básico, além da coleta de lixo. Praticamente todos os estados apresentam índices muito baixos de saneamento básico. De acordo com os dados do IBGE, a perspectiva de população do Brasil é de aproximadamente 210 milhões de habitantes. Claro, mais uma vez falando do IBGE, né? E dos quais esses 55 milhões são nordestinos. Esse número faz com que o Nordeste seja a segunda região mais populosa do país, superada apenas pelo Sudeste. Apesar da região Nordeste possuir uma população absoluta elevada, o mesmo não acontece com a população relativa, cerca aí de 35 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a densidade demográfica é baixa. O que é a densidade demográfica? Um método que avalia a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado de um determinado território. Isso ocorre pelo fato da região ocupar uma extensa área territorial. Outra característica ligada à região é quanto à distribuição geográfica do seu território, que ocorre de maneira irregular. Há uma grande disparidade populacional na região. Enquanto existem áreas densamente povoadas, como a Zona da Mata e o Agreste, em outras a densidade demográfica é muito baixa, como por exemplo no Sertão e no Meio Norte. Pelo menos 40% da população se encontra na sub-região Zona da Mata, e isso é explicado pelo fato de ser a parte mais desenvolvida economicamente do Nordeste. É nela que estão as principais cidades, além das empresas dos setores primários, secundários e terciários, que vão impulsionar a economia. Muitos sertanejos migram para os principais centros urbanos, localizados na Zona da Mata, fugindo da seca, da miséria e da falta de perspectiva do sertão. E eles vão na esperança de uma vida melhor e vão para as grandes cidades nordestinas, como Salvador, Fortaleza, Recife e Natal. E como não possuem recursos, buscam moradias em bairros desprovidos de infraestrutura e marginalizados, agravando ainda mais os problemas sociais e urbanos.
Vale lembrar que a desigualdade não acontece somente quanto à distribuição geográfica da população, mas também entre os próprios habitantes. Enquanto a maioria da população sobrevive de maneira precária, existe uma estreita camada da elite nordestina que vive nos mais altos padrões de vida e de consumo. A região Centro-Oeste, ela tem uma área aproximada de 1.600.000 km², onde vivem aproximadamente 16 milhões de habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A população absoluta do Centro-Oeste é menor entre as regiões do Brasil. A distribuição populacional ao longo dessa região ela é muito irregular, tendo em vista que existem áreas onde a densidade demográfica supera os 100 habitantes por quilômetro quadrado, como por exemplo aí o sul do estado de Goiás e Mato Grosso, além, é claro, do oeste de Mato Grosso do Sul. Por outro lado, existem áreas onde a população não ultrapassa 1 habitante por quilômetro quadrado, como por exemplo o norte e o noroeste do Mato Grosso, o norte de Goiás e a região do Pantanal. A população da região vem apresentando um acelerado crescimento vegetativo, especialmente após a década de 60. Neste período, marca o início da construção da capital federal, Brasília. Os projetos de incentivo ao povoamento foram um fator que impulsionou a elevação no número de habitantes, pois tais projetos ofereciam terras com preços baixos e acesso facilitados a créditos bancários para quem se instalasse em determinadas áreas da região Centro-Oeste. Nas últimas décadas, houve uma explosão demográfica promovida basicamente aí pela modernização e expansão agropecuária, além, é claro, da implantação de infraestrutura de transporte ligando a região aos diferentes pontos do país. A região apresenta uma superioridade de habitantes urbanos em relação aos rurais, gerando uma taxa de urbanização elevada aí de aproximadamente 90%, sendo a segunda nesse quesito, sendo superada apenas pelo Sudeste. A urbanização do Centro-Oeste deve-se à construção de Brasília e à economia por ser voltada à atividade agropecuária, que é desenvolvida de uma forma muito intensiva. Ela é voltada pela questão de tecnologias, equipamentos e outros pontos aí, evitando a utilização de mão de obra no campo. Dessa forma, não há muitos postos de trabalho, fato que obriga as pessoas a buscarem empregos nos centros urbanos. O Sudeste é formado pelos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. A sua extensão territorial é de aproximadamente 920.000 km² e é o complexo regional mais populoso e povoado do país, de acordo aí com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A população ela se aproxima de 85 milhões de habitantes. A sua densidade demográfica é de mais ou menos 90 habitantes por quilômetro quadrado. A distribuição da população da região Sudeste por estado ocorre da seguinte forma: São Paulo, aproximadamente 45 milhões de habitantes. Minas Gerais, aproximadamente 20 milhões de habitantes. Rio de Janeiro, aproximadamente 16 milhões de habitantes, e Espírito Santo, aproximadamente 4 milhões de habitantes. A região Sudeste era habitada por tribos indígenas, quando ocorreu a ocupação portuguesa. A miscigenação do português com o índio, ela teve início no século XVI, época em que se formaram as primeiras cidades, como São Vicente, São Paulo e Rio de Janeiro. O negro, ele foi trazido à região para a realização de trabalho escravo e, consequentemente, contribuiu para a diversidade étnica e cultural da região Sudeste. Porém, foi com a expansão cafeeira no fim do século XIX e início do século XX que o Sudeste recebeu imigrantes de diferentes lugares do mundo, principalmente italianos, japoneses, alemães, sírios e libaneses, para trabalharem nas lavouras de café. Os fluxos migratórios com destino à região não cessaram. Posteriormente, vieram os espanhóis, coreanos, portugueses, suíços, franceses e outros. Estima-se que mais de 70 nacionalidades distintas
estão presentes na região sudeste. Além dos imigrantes estrangeiros, os estados do sudeste, em especial São Paulo, atraiu e ainda atrai centenas de milhares de imigrantes do território nacional, oriundos principalmente dos estados do Nordeste. Os índices de desenvolvimento humano estão entre os melhores do Brasil. São Paulo com aproximadamente 840, Rio de Janeiro 830, Espírito Santo e Minas Gerais com 800 estão entre os melhores do Brasil. 93% da população é urbana e as taxas de alfabetização são consideradas muito elevadas. No entanto, os estados sofrem com vários problemas urbanos, como engarrafamentos, déficit de moradia, violência e poluição. A região sul é composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E ela tem aí uma área aproximada de 570 mil quilômetros quadrados e é a menor região brasileira em território. No entanto, é a terceira mais populosa do Brasil, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, totalizando aí aproximadamente 30 milhões de habitantes. A sua densidade demográfica ela é aproximada aí de 50 habitantes por quilômetro quadrado. A distribuição populacional na região sul ela ocorre da seguinte forma: Rio Grande do Sul, aproximadamente 11 milhões de habitantes. Santa Catarina, aproximadamente 7 milhões de habitantes. E o Paraná, aproximadamente 11 milhões de habitantes. Os índios foram os primeiros habitantes do território que atualmente corresponde como a região sul. Depois chegaram os espanhóis e os portugueses, com as missões jesuíticas, além dos negros para o trabalho escravo. Contudo, os fluxos migratórios para o sul se intensificaram no final do século XIX, através da doação de terrenos para ocupação e desenvolvimento econômico da região. Os imigrantes europeus contribuíram para o desenvolvimento da economia, que é baseada na pequena e média propriedade rural de policultura, que é o cultivo de vários produtos agrícolas. O Rio Grande do Sul recebeu imigrantes italianos, eslavos e alemães. Em Santa Catarina, açorianos colonizaram o litoral, alemães a região norte e os italianos o Planalto, além da porção oeste. No Paraná, houve fluxos migratórios de italianos, alemães e japoneses. Mais recentemente, paraguaios na fronteira oeste. No contexto nacional, os paulistas e mato-grossenses migraram em grande número para os estados sulistas, principalmente para as lavouras do norte do Paraná. Os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná são reconhecidos pela qualidade de vida que proporcionam para seus habitantes. A região ela vai apresentar os melhores indicadores de mortandade infantil, educação e saúde do país, além de deter a segunda melhor renda per capita, perdendo apenas para o Sudeste. Os estados do Sul estão entre os 6 melhores na média de IDH do país. Santa Catarina está em segundo lugar e o Rio Grande do Sul em quinto lugar. O Paraná em sexto lugar, respectivamente. Porém, a intensificação do processo de mecanização das atividades agrícolas proporcionou o êxodo rural em larga escala, contribuindo para o crescimento bem desordenado de alguns centros urbanos, além de intensificar as desigualdades sociais. E aí, galera, conseguiram compreender um pouquinho esse processo de demografia do Brasil? Ele dividido em regiões fica muito mais fácil para vocês entenderem, né? Não deixem de curtir e compartilhar nosso canal, é muito importante não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor é essa democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!